matrizes, né? Qual é a definição de matriz? O que é uma matriz, tá? Uma matriz a gente pode definir como uma tabela onde os elementos estão dispostos em linhas e colunas. Então, uma matriz é uma tabela onde os elementos estão dispostos em linhas e colunas, tá certo? Vamos ver alguns exemplos. Normalmente você representa uma matriz com a letra maiúscula, né, matriz A, e você usa parênteses, né, e coloca os elementos aqui, ó, 1, 0, menos 2, 3, 4, 5. Então, essa é uma matriz, uma tabelazinha, tá vendo? Observe que os elementos estão distribuídos, né, dispostos em linhas e colunas, tá? Observe que esses elementos 1, 0 e menos 2, ó, formam, né, a linha 1. Estão na linha 1 da matriz. Linha 1, 1, 0 e menos 2. 3, 4 e 5, a linha 2. Linha 2. 1 e 3, ó, é a coluna 1 da matriz, ó, coluna 1. Aqui, 0 e 4, coluna 2. E menos 2 e 5 é a coluna 3. Então, essa matriz ela tem duas linhas e 3 o quê? Colunas. Então, eu digo que ela é do tipo 2 por 3. Tá? Duas linhas e 3 colunas. Então, esse primeiro índicezinho aqui, ó, é o número de linhas e o segundo é o número de colunas. Então, a matriz A é do tipo 2 por 3. Essa é uma forma de representar a matriz. Você poderia também representar a matriz utilizando, no lugar do parênteses, colchete. Então, ó, 1, 2, 3 e 4. Utilizando o quê? Colchetes. Observe que aqui ela tem duas linhas e duas o quê? Colunas. Então, eu digo que essa matriz B, ó, é do tipo 2 por 2. Duas linhas e duas o quê? Colunas, tá certo? Mais um exemplo, digamos que eu tenha a matriz C, né, formada pelos elementos 1, 5, 2, menos 1, 4, 0, 7 e 8. Então, observe que essa matriz C, ó, ela tem duas linhas e 4 colunas, tá? Então, ela é do tipo que 2 por 4. Duas linhas e 4 colunas, tá? Então, é isso que é uma matriz, né? Uma tabela onde os elementos estão dispostos em linhas e colunas. E aí vamos ver agora alguns tipos de matrizes, né? O primeiro tipo é a matriz linha, né? O próprio nome já está dizendo, é uma matriz formada por uma única linha. Então, exemplo aqui, ó, matriz A, ó, uma única linha, tá vendo? Então, ela tem uma linha e 3 o quê? Colunas. Então, ela é 1 por 3. Uma linha, 3 colunas. Então, como ela tem uma única linha, ela é uma matriz linha. Matriz coluna, né? Ela tem uma única coluna, tá vendo? Uma única coluna. Então, essa matriz A, ela tem quantas linhas? 1, 2, 3. Então, ela tem 3 linhas, né? E uma coluna. Então, ela é do tipo o quê? 3 por 1. Matriz coluna. O terceiro tipo de matriz é a matriz nula, né? O nome já está dizendo, ó, todos os elementos da matriz, ó, são iguais a 0. Tá? Observe que essa matriz nula foi representada pela O, né? 2 por 3, ó, duas linhas e 3 o quê? Colunas. Tá certo? Bem tranquilo, né? Só definição. O quarto tipo de matriz é a chamada matriz oposta, né? Ela é obtida a partir de uma matriz, ó, pré-existente, tá certo? Então, olha o exemplo. Dada a matriz A, observe que ela é 2 por 3, né? Obter a matriz oposta de A. A matriz oposta de A, a gente vai denotar por menos A, ó, oposta de A.
Como é que a gente obtém ela? Trocando o sinal de todos os elementos de A. Ó. Então, se A aqui está mais 1, mais 6, 0, menos 4, mais 1, menos 7. Então, trocando o sinal, ó, mais 1 vai ficar como menos 1, mais 6, né? Menos 6, 0, 0, menos 4, mais 4, mais 1, menos 1, menos 7, mais 7. Está aqui a matriz menos A, ó, oposta da matriz A. Você vai trocar o sinal de todos os elementos de A. É como se você multiplicasse tudo por menos 1, tá certo? Observe também que se você... Observação, certo? Se você encontrar a oposta da oposta de A, isso vai ser A, né? Oposta da oposta de A vai ser A. Então, se eu pegar essa matriz aqui, que é a oposta de A, e encontrar a oposta dela, eu vou trocar o sinal aqui, ó. Menos 1 vai passar a ser mais 1, menos 6 mais 6, 0, 0. Mais 4, menos 4, menos 1, mais 1, mais 7, menos 7. Então, a oposta da oposta de A é a própria matriz A. Continuando ainda os tipos de matrizes, vamos para o quinto tipo, que é a matriz quadrada, né? Quando é que uma matriz é quadrada? Quando o número, né, de linhas da matriz for igual ao número de colunas. Uma matriz é quadrada quando o número de linhas é igual ao número de colunas. Observe esse exemplo aqui. Matriz A, ela tem 3 linhas, tá vendo? 3 linhas e 3 colunas. Então, a matriz A é do tipo 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Então, o número de linhas é igual ao número de colunas. Outro exemplo, a matriz B. 2 linhas e 2 colunas. Então, B é do tipo aqui, 2 por 2. Quando a matriz é quadrada, basta a gente falar o seguinte, ó, no caso aqui, a matriz de ordem 3 por 3, né, do tipo 3 por 3. Então, a gente pode dizer o seguinte, que A é de ordem 3. Então, quando eu digo que a matriz é de ordem 3, significa que ela tem 3 linhas e 3 colunas, né? Ela é quadrada. B, 2 por 2. Então, basta dizer ó, que B é uma matriz de ordem 2. Tá? Tem 2 linhas e 2 colunas. Tá certo? Numa matriz quadrada, tem 2 elementos que são importantes que você saiba, né? Que são as diagonais. A gente tem 2 diagonais. A gente tem a diagonal principal, certo? Que chama aqui de DP. E a gente tem a diagonal secundária. DS. Diagonal principal e diagonal secundária. Quem é a diagonal principal? Eu vou destacar aqui. Ó. Olha a matriz A aqui, tá vendo? Então, a diagonal principal é formada por esses elementos aqui. Ó. 1, 1 e 8. Então, isso aqui, ó, esses elementos formam a diagonal principal. Quem é a diagonal secundária? Olha aqui, ó. 2, 1 e 0. Então, diagonal secundária. Então, diagonal principal, diagonal o quê? Secundária. Matriz B, ó. Quem é a diagonal principal? Ó? Os elementos 1 e 5. E quem é a diagonal secundária? 2 e menos 4. Ó. Os elementos 2 e menos 4. Para um elemento pertencer à diagonal principal, o que é que deve acontecer? Olha, o I e o J são iguais. Ó. Né? O elemento tem linha e colunas iguais. Então, por exemplo, se eu tomar esse elemento 8 aqui, ó, ele está na linha 3, coluna 3. Né? Então, ele é o A33, 8. Observe que o I é 3 e o J é 3. Ó. São o quê? Iguais. Se eu tomar o 1 aqui, ó, que está na diagonal principal, ó, que posição ele está? Linha 2, coluna 2. Ó. Então, o 1 ó, é o A2, 2. Né? Então, I e J são o quê? Iguais.
Já para um elemento pertencer à diagonal secundária, o que é que deve acontecer, né? A soma do i mais j tem que ser igual a n mais 1, onde esse n é a ordem da matriz. Vamos entender isso aqui, tá? Então vamos pegar aqui na matriz A um elemento que esteja na diagonal secundária. Digamos que fosse esse elemento 2 aqui, ó. Qual é a posição desse 2? Ó? Linha 3, né? Linha 1, 2, 3, linha 3, coluna 1. Então ele é o A, linha 3, coluna 1, né? É o 2, ó. Linha 3, coluna 1. Observe que o I, que é a linha, né? E o J é a coluna, ó. Então 3 I e J, tá vendo? Então se eu seguir aqui, ó, 3 mais 1, I mais J, é igual a N. Quem é N? A ordem da matriz. Então se eu olhar para a matriz A, ó, ela é de ordem o quê? 3, ó. Então vai ficar igual a 3 mais 1, ó, N mais 1. 4 é igual ao quê? A 4, tá certo? Mas assim, o que é importante é você saber o que é uma matriz quadrada, né? Número de linhas igual ao número de colunas, e que toda matriz quadrada ela possui duas diagonais. A diagonal principal, que seria essa seta aqui, ó, descendo para a direita, e diagonal secundária, que seria para a esquerda, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né, essa parte de classificação dos tipos de matrizes.